Hello again, everybody! Continuando com o nosso assunto sobre passado, agora nós vamos ver aqui uma outra estrutura que nós podemos utilizar para falar de passado, que é used to, ok? Uma estrutura que indica algo que aconteceu no passado, mas que agora no presente não acontece mais. Então vejamos a definição. We use used to plus verb for talking about states or actions that were true or happened in the past, but are not true or don't happen now. Então, é uma estrutura utilizada para falar de ações que aconteceram no passado ou que eram verdade, né, eram consideradas como uma verdade e que agora no presente não acontecem mais ou não são mais como uma verdade, ok? A estrutura ela vai ser sempre used to e o verbo principal, tá? Então vejamos os exemplos. In the past, children used to go to the library to find information for a homework project. Então, essa é uma estrutura que a gente pode traduzir como costumava. Então, as crianças no passado, elas costumavam ir à biblioteca para fazer pesquisas, para buscar informações para os trabalhos da escola. O segundo exemplo, they also used to spend more time outside doing sport and having exercise. Então, elas também costumavam passar mais tempo para fora, fazendo, né, praticando esportes, exercícios, brincando. We used to leave the house to go shopping. Então, nós costumávamos sair de casa para ir às compras. Entenderam? Então, sempre nós vamos usar a estrutura used to mais o verbo na base form, na forma normal, que seria, no caso, o verbo principal, né? Que realmente indica o que nós fazíamos e hoje não fazemos mais. Agora, isso na forma afirmativa. Nas formas negative and interrogative forms, nas formas negativa e de perguntas, novamente vai aparecer aí para nós o auxiliar did, já que nós estamos falando de passado, tá? Na negative form, didn't, certo? Então, what about the negative? To form the negative, we use didn't plus used to plus verb. Perceberam que aqui o use, ele não fica mais used. Por quê? Ele deixa a condição dele de estar no passado por causa do auxiliar didn't. Então, ele fica na forma normal. E o verbo principal também. Vamos ver os exemplos. Check the examples. They didn't use to do online shopping. Ou seja, eles não eram acostumados, não estavam acostumados a fazer compras online. My friends and I didn't use to write letters to each other. Então, eu e os meus amigos não éramos acostumados a escrever cartas uns para os outros. Didn't use to write letters. My parents didn't use to play online games when they were a child. Os meus pais, eles não eram acostumados a jogar online, né, jogos online, quando eles eram crianças. Entenderam? Então, nós temos a presença do didn't, indicando negativa, e o used to mais o verbo principal.
Tudo bem? E a mesma coisa na pergunta, só que aí a gente usa o auxiliar did. Lembrando a formulazinha, auxiliar, né? No caso, o sujeito e depois a expressão used to e o verbo, tá? Então, the question is formed in a similar way, with the auxiliary did plus used to plus verb, the main verb, o verbo principal. Então, vamos ver as duas primeiras questões. Elas começam com did, então nós já sabemos que essas questões elas nos permitem responder yes or no, tá? Did the children used to go to the library to find information for a homework project? As crianças, elas costumavam ir à biblioteca para fazer pesquisa? Yes, they did. Ou, se não, no, they didn't. Did they also use to spend more time outside doing sport and having exercise? Elas passavam mais tempo para fora, praticando esportes, brincando? Né? Elas eram acostumadas a fazer isso? Yes, they did, or no, they didn't. Entenderam? E no caso da última pergunta, como nós temos o what, então nós sabemos que aqui nós vamos ter uma information question. Eu tenho que dar uma informação aí como resposta. What kind of toys did they use to play with? Né? Então, falando dessas pessoas do passado, né? Que tipos de brinquedos que eles costumavam usar para brincar? Né? Que eles costumavam brincar? Com quais tipos de brinquedos? Né? Então, aí a gente pode falar, pular corda, amarelinha, bicicleta, etc. Tá? Nós damos uma informação. Mas aqui agora o que é importante nós observarmos? A expressão, né, a estrutura use to na forma de pergunta. Então, nós temos o auxiliar, we use to in the base form, não é a forma afirmativa, e o verbo principal. Tá? Então, lembrando que a estrutura used to nós usamos para falar de coisas que aconteciam no passado e não mais agora, no presente. Tá? Então, era assim, agora não é mais. Sempre. Essa estrutura vem sempre acompanhada de um verbo principal, né? Used to go, used to have, used to study, used to live, ok? E nas formas negativa e de pergunta, nós temos o auxiliar didn't e na pergunta did. E toda vez que nós usamos o auxiliar, o verbo ele volta ao normal. Então, they didn't use to do online shopping. E no caso da pergunta, did the children use to go to the library to find information? Entenderam? Ok? So, that's it.